5 perguntas que 1899 deixa em aberto para uma segunda temporada. A primeira e mais óbvia. Afinal de contas, a espaçonave é real? Descobrimos no final da temporada que a Maura estava dentro de uma simulação e ela consegue se libertar apenas para ver que está dentro de uma espaçonave com o nome de Prometheus, que é o mesmo nome do navio que havia desaparecido no começo da temporada dentro da simulação. Curiosamente, quando a Maura vê o manifesto da espaçonave, há 1423 tripulantes, que é o mesmo número de tripulantes que havia dentro de Prometheus na simulação. Assim como a data, que é 19 de outubro, só que no caso na simulação era de 1899 e dentro dessa realidade é 2099. Será que isso tudo são detalhes que foram colocados dentro da simulação ou simplesmente a Maura saiu de uma simulação, mas está dentro de outra mesmo assim? Inclusive eu vou muito citar como referência Inception, a origem aqui nesse vídeo, porque eu consigo traçar esses paralelos de quase nesse nível de ter camadas de sonhos e como você não lembra quando você começou a sonhar, que se liga muito com a Maura perguntando para os outros membros ali que sobreviveram se eles lembram como eles entraram no navio e ninguém consegue dizer ao certo quando que eles embarcaram no caso, que se na segunda temporada não mostrarem como que eles entraram na espaçonave e o que aconteceu, pode abrir ainda mais margem para essa pergunta. 2. Se a nave é real, qual é a missão? Porque quando a Maura olha na tela do computador, aparece Projeto Prometheus, aparece Missão Sobrevivência e também Coordenadas. Será que essa missão de sobrevivência, pelo fato de eles estarem numa espaçonave, no espaço, tem alguma coisa a ver com o fato da Terra ter sido destruída? E se a gente até pensa um pouco na questão dentro da simulação, que são memórias dos passageiros, o lugar onde o Henry está, o pai da Maura, pode ter alguma coisa a ver também com alguma lembrança, alguma memória dele da Terra, e ele parece estar num lugar que está meio destruído. Então será que tem alguma conexão? Mais ainda, eu sinto que há dois elementos que acabam se tornando recorrentes ao longo da temporada que podem dar o norte do que a gente pode ver numa segunda temporada, sendo que um deles é o próprio nome da espaçonave barra navio que desapareceu na simulação, que é Prometheus, que na mitologia grega é o titã defensor da humanidade que roubou o fogo, que era algo exclusivo aos deuses, e deu para o homem. Indo por uma das versões do mito de Prometheus, ele impediu com que os Zeus obliterasse a raça humana e, no processo, salvando a humanidade da destruição completa. Porém, se a gente vai na etimologia popular, a palavra Prometheus vem da junção do grego antigo pro, que significa antes, e mantano, que significa aprender, resultando em antevisão. Antevisão, por sua vez, seria uma previsão, algo baseado na observação de fatos, que pode abrir de novo a possibilidade de é um possível estudo, é uma outra simulação. Tudo em 1899 fica meio dúbio no final das contas, porque eles nunca entregam respostas exatamente muito claras. O outro elemento recorrente é o triângulo invertido com risco na horizontal, que na série a gente descobre tratar-se ser do símbolo a logo da empresa e está presente em diversos objetos. Mas o triângulo por si só já é uma forma que carrega diferentes significados, alguns relacionados a triades de início, meio e fim, de corpo, alma e espírito, de homem, mulher e criança, que é possível ver isso dentro da série, mas especificamente o triângulo invertido com risco tem ligação com a alquimia. Na alquimia simboliza o elemento terra, que é algo que a gente não vê exatamente com força dentro da série, porque a gente vê muito a água e no final a gente vê o ar no espaço e tal, que o símbolo da água, inclusive, é o triângulo de cabeça para baixo também, só que sem um risco. E será que a missão tem alguma coisa a ver justamente com o fato deles encontrarem uma nova terra, um novo lar? Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre 1899, se você está curtindo o vídeo, deixa o like que isso me ajuda muito, o vídeo chega a mais pessoas. Se você está curtindo mesmo, assina o canal aqui para fazer parte da comunidade. 3. Qual é o objetivo do Kieran? Porque a gente passa a temporada toda com a Maura achando que o irmão dela desapareceu no Prometheus, que ele mandou a mensagem para ela, só que no final o Daniel revela que não é bem isso. Ele diz que o Kieran assumiu o programa e tomou o controle de tudo. E pela forma como ele fala de que o irmão da Maura vai descobrir as coisas, é quase como se ele não pudesse saber que o Daniel conseguiu quebrar o loop e fez com que a Maura fosse libertada da simulação. O Daniel, inclusive, chega a dizer que isso é maior do que você pensa. Mas por que exatamente o Kieran ia tomar conta de tudo? Ele ia tomar o controle da situação. E quando a Maura sai da simulação, ela recebe mensagem justamente do irmão dela falando bem-vinda à realidade.
mas será que de fato, de novo, estamos diante de uma realidade ou ele quer que ela acredite que aquilo é a realidade de fato? É possível ver ali no final do último episódio que quando a câmera sai de onde a Maura tá, dentro da espaçonave, tem outros módulos parecidos com o dela. Será que ali estão os outros tripulantes que estão dentro desse lugar? Mas vem a questão, eles estavam na mesma simulação que a Maura ou eles estão em simulações diferentes? E o tal programa são experimentos dentro da simulação ou a missão de sobrevivência é o programa em si? E o que o Kieran tem a ver com tudo isso no final das contas? 4. O que aconteceu com o Elliot? No último episódio, vemos o pai da Maura, o Henry, mostrando para o Elliot o que a mãe de fato fez com ele. Ao injetar um líquido branco no pescoço do garoto, ele acaba tendo acesso a uma memória que estava oculta que ele não lembrava. O Daniel falando que a Maura não pode evitar a morte dele e que é para deixá-lo partir, mas ela não consegue e não o faz, injetando o líquido preto no pescoço do garoto que vai fazer ele esquecer daquela situação. E quando o Henry abre ali a maletinha, dá pra ver as duas seringas, então provavelmente a branca pode ter alguma coisa a ver em questão de programação, de fazer a pessoa lembrar, enquanto que a mais escura de esquecer. Aparentemente, o Elliot estava doente de alguma coisa que eles não falam o que é e ele estava morrendo, e a Maura, para tentar salvá-lo, acabou o prendendo dentro da simulação. A grande questão é, o Elliot está presente dentro da espaçonave fisicamente, porque quando a Maura acorda, que passa pelos outros personagens que estão ali dentro do módulo com ela, eu pelo menos não vi nem o garoto, nem o Daniel. O mais curioso é que quando a Maura descobre a verdade sobre o Daniel, sobre eles serem casados e sobre o Elliot ser filho deles, e ela beija o Daniel, a gente tem alguns flashes e tem 3 que eu acho importante ressaltar. A agulha que parece ser da seringa que ela usou no Elliot, a gente vê também um cérebro numa mesa e por fim também tem um frame de um cemitério com uma cruz lá que aparece em vários momentos durante a série, mas especificamente também nesse flashback de memórias voltando para Maura de alguma forma. Será que a forma que a Maura encontrou de salvar o filho foi meio que salvar o cérebro dele e armazenar a consciência dele dentro de uma simulação? Porque no episódio 7, quando a Maura indaga o Daniel de por que ela não se lembra, ele fala que ela quis esquecer para não lidar com a dor. E no episódio 8 a gente vê que o túmulo, eu acho que algum episódio anterior também já tinha mostrado isso, tem uma descida que tem um quarto infantil ali, onde o Elliot se esconde num determinado momento e tal, mas quando a Maura entra ali no último episódio, que ela conversa com o Daniel, ele traz uma outra informação referente àquele quarto, que foi a primeira simulação que eles criaram e que é o segundo lar deles, que é a casa longe de casa. Mas por que exatamente ele diria essa forma, usando essas palavras? O que me remeteu novamente a Inception, porque tem toda a questão do Cobb com a Mal ali, deles indo para a simulação e se perderem lá e querendo ficar lá. Só que relacionado a 1899, eu acho que é muito uma questão deles terem criado essa simulação para conseguir ficar perto do filho, para ter essa sensação familiar de novo, que talvez pode significar que o Elliot tenha morrido na vida real. E por fim, a quinta e última pergunta é, será que a Maura vai voltar para dentro da simulação do navio? Ela conseguiu acordar, mas a gente vê que os outros passageiros, que eram meio que os personagens principais da série, ainda estão dentro da simulação, que receberam a cartinha, que escutavam o wake up, eles continuam dentro da simulação do navio. Talvez eles precisem despertar de dentro para fora para conseguirem de fato acordar dentro da nave. Isso sou eu apenas supondo aqui, porque a série não deu indícios o suficiente para isso. Sou eu apenas pensando relacionado a Maura em questão e também um pouco ligado com Inception novamente. Pelo menos o Capitão Ike, eu imagino que a Maura gostaria de ajudar a despertar para ajudá-la do lado de fora pela conexão que os dois acabaram tendo dentro da simulação. E aí, para ela acordar ele, será que ela precisa entrar na simulação para conseguir ajudá-lo da mesma forma que o Daniel a ajudou? Mas ainda assim, dentro da simulação, tem o Henry, que talvez não esteja muito feliz com o fato de ter sido passado para trás. Tem o Elliot, que talvez ela de alguma forma vai querer tentar resgatar também. Então isso abre a possibilidade de uma segunda temporada ficar indo entre o futuro, que no caso poderia ser o presente, e o passado, nesse sentido de espaçonave, navio, espaçonave, navio, e assim a gente pode ver o que vai acontecer. Tem alguma outra pergunta que ficou em aberto que eu não comentei? Deixa aqui embaixo nos comentários, assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheteirama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!